Movelpar 2021. O futuro começa agora. De 20 a 23 de setembro de 2021, no Expo Ara, em Arapongas, Paraná, Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento realizado, organizado, promovido pela plataforma de conteúdo Setor Moveleiro. Nós temos frequentemente trazido até você reflexões que são fundamentais e necessárias para que a sua empresa esteja apta a entrar nesse novo cenário que nós estamos vivendo da maneira mais competitiva possível, para que você receba as informações que são definitivamente e realmente relevantes para te orientar num caminho melhor na sequência da virada de ano. Nós estamos perto de 2021 e tudo que a gente tem trazido aqui, inclusive o que será colocado hoje, é de extrema relevância para o futuro do seu negócio, da sua empresa. Bem, esse trabalho que a gente realiza, ele é possível porque nós temos o apoio da Abimóvel, os patrocínios da Bernec, da Feira Formobile, da Movelpar 2021, da Têxtil J. Serrano e da Saerlac. Como vocês podem ver, hoje nós estamos inaugurando uma nova programação visual de cenário, uma nova programação visual nas redes sociais, e isso marca uma data relevante para nós, que são 5 meses de atividade. E o nosso primeiro evento, 5 meses atrás, ele foi conduzido pelo brilhante professor Marco Aurélio Kumura. E para marcar esse momento de maneira significativa, nós fizemos o convite e ele gentilmente aceitou estar aqui nesse momento, dividindo com vocês um pouco do conhecimento que ele tem, que não é pouco. O tempo é que é pouco. A disponibilidade que nós temos aqui é que é pequena, mas eu vou pedir então para que vocês se preparem para receber a saudação do professor Kumura, que vai conduzir os trabalhos agora então na sequência. Professor Marco Aurélio Kumura, seja muito bem-vindo e se apresente, por favor.
Boa tarde, Carlos. Primeiramente, boa tarde, Brasil inteiro que está nos assistindo. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Foi uma honra ser convidado para abrir os trabalhos do setor moveleiro há 6 meses, é isso? 5 meses? Sim. Você falou? 5 meses. Há 5 meses, e sempre é um prazer estar aqui compartilhando conhecimento. Acho que esse é o propósito da sua plataforma, e é justamente elevar o setor moveleiro e trazer ele a um outro nível. E é sempre bom contribuir, é um setor que eu levo no coração, tenho um carinho especial por ele, apesar das minhas andanças terem ido para outros setores, o que foi bastante positivo, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Marco Kumura, o pessoal me conhece por Kumura, por incrível que pareça, Carlos, não falo muito, mas sou farmacêutico bioquímico como primeira formação, administração, depois eu fiz administração de empresas, mestrado em gestão de negócios e MBA pela Fundação do Cabral, instituição na qual eu sou também professor convidado, sou professor de MBA da PUC e também da UEL. Além disso, já trabalhei em áreas comerciais e marketing de vários setores, além do moveleiro, setor de moda, setor de bens de consumo, setor químico, setor de serviços, saúde, farmacêutico, indústria, etc. Tanto é que essa bagagem que eu quero compartilhar um pouco essa visão hoje com vocês sobre essa palestra, O Futuro Começa Agora, e esse conjunto de experiências e conhecimento, tentar traduzir para vocês de uma forma que vocês possam se preparar para os desafios que vêm nos próximos meses. A gente está vendo um mundo em grande transformação, e eu estou vendo, conversando com empresários, conversando com outros colegas da área, há uma dúvida muito grande, efetivamente, sobre o que fazer em 2021. Em um dos momentos da minha apresentação, eu vou falar sobre isso. Mas como é que eu preparei a apresentação de hoje? Eu preparei mostrando como é que você, primeiramente, em termos conceituais, como é que você adapta a sua empresa, e depois eu vou comprovar isso fazendo uma leitura do varejo. Então, você que trabalha com indústria, eu vou instigá-lo, já logo na parte inicial da palestra, sobre algumas mudanças que você precisa fazer na sua forma de atuar como indústria. E depois eu vou comprovar isso, instigar também varejistas, mostrando 10 tendências principais que os varejistas têm que levar em consideração, que estão acontecendo no planeta, para que eles façam as suas transformações também, adaptem seus modelos de negócio. E, para quem é industrial, que vende para o varejo, obviamente pensar em como melhor atendê-los e fazer com que a roda gire de uma forma melhor e que você consiga efetivamente ter resultado. Afinal de contas, está todo mundo aqui pensando assim, efetivamente, como eu posso vender mais, como eu posso aumentar meu market share e como eu posso ter mais lucro. Então, a gente vai dar o início à apresentação de hoje, compartilhando com vocês os slides, só um pouquinho. Share. Então, vamos lá? Está todo mundo vendo? O Carlos está sendo possível ver aí? Estou enxergando normalmente. Então, vamos lá. E todo mundo está me ouvindo bem, né? Então, vamos lá. O futuro começa agora. Como preparar sua empresa hoje para os desafios do mercado moveleiro? Antes de eu iniciar, eu também tenho a minha empresa, sou CEO da MarketScape. MarketScape, do inglês, ele vem da divisão de mercado. Somos uma empresa de inteligência e performance. A gente trabalha com dados mercadológicos, justamente com foco na área comercial, para fazer as operações venderem mais, efetivamente vender, aumentar a market share e dar lucro. Então, o site é mksp.com.br. A gente trabalha com alguns sistemas. Um dos sistemas que a gente trabalha é o sistema Neovista, de Sales Intelligence. A gente, na realidade, compila as informações de mercado e informações da empresa para auxiliar o processo de tomada de decisão, para aumentar os resultados. Então, é um sistema aí interessante, voltado para as áreas mercadológicas, especialmente a área comercial. A gente também tem toda uma área de inteligência com Big Data, com Sales Leads, que é a inteligência de vendas, que a gente, na realidade, tem mais de 20 milhões de empresas ativas em informações de mercado disponíveis aí para serem colocadas à disposição dos nossos clientes. Então, você
quer descobrir quem são os seus clientes, qual é o tipo de cliente que eu posso atuar, efetivamente direcionar a força de venda, a gente tem toda uma base de dados específica para isso. E com o Sales Maps, que é uma ferramenta de inteligência geográfica, a gente consegue também direcionar melhor as estratégias, dando foco e resultado em vendas. Essas são algumas das potencialidades que a MarketScape oferece como serviços ao mercado em vários setores empresariais, tá? Não somente no setor moveleiro. Então, desculpe, pessoal, para dar início à nossa apresentação, o futuro começa agora, como preparar hoje para os desafios do setor moveleiro. E a pergunta, como é que a gente coloca, qual o futuro do seu negócio, da sua empresa e dos seus mercados? Os mercados que você atua, no caso aqui, o mercado moveleiro. Eu acho que de certezas mesmo, nós temos apenas as incertezas. Eu costumo dizer nas apresentações, e já faz algum tempo, já há pelo menos 2 anos, eu venho falando que nós vivemos em um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Vem do termo em inglês VUCA. Esse termo foi criado pelo exército americano justamente para traçar cenários. E já há muito tempo usado, na realidade desde 2017, sendo utilizado, há muito tempo sendo usado. E eu falava isso nas palestras, nas aulas de MBA e tudo mais, falava, moçada, o mundo que a gente vive, a gestão em que a gente está hoje, ela depende desse cenário. E um cenário que é volátil, que vale hoje e não vale amanhã, um cenário que é incerto, eu não consigo prever 5 anos, 10 anos, cara, eu não consigo nem prever no que vem de uma forma mais precisa. Um cenário complexo, por quê? Porque a gente tem variáveis a serem consideradas nos nossos negócios, que são variáveis demográficas, variáveis econômicas, variáveis geopolíticas, variáveis biológicas, no caso agora com a própria pandemia, variáveis de conjuntura econômica, conjuntura social, enfim, a própria conjuntura do setorial em que vocês estão. A gente tem N elementos a serem considerados, além do que o mundo também é ambíguo, porque a gente não sabe mais o que é certo, o que é errado. Eu até costumo dizer que o mundo antigamente era preto ou branco, e de repente tornou-se 50 tons de cinza, e as mulheres podem me dizer bem isso, não é? A gente sempre brinca e fala, pô, o mundo não é mais preto e branco, agora não, são 50 tons de cinza. Então, esse é o mundo que a gente vive hoje, feito muito mais de incertezas do que certeza, e afinal de contas, a pergunta fica, tá, e daí? E eu com isso? Tem tudo a ver com isso, tá? Hoje, se você, a quantidade de informações que a gente tem, quantidade de sites, de tweets, de visualizações do YouTube, Instagram e tudo mais, a gente é bombardeado de informações. Só que eu quero chamar a atenção o seguinte, a sua própria empresa também o bombardeia de informações. Porque seu sistema ERP, seu BI, você tem informação como nunca. Como nunca na história a gente teve informação. E a gente está vivendo uma época de um novo consumo e uma nova forma de competir. E de uma forma muito mais acelerada. E a pergunta principal dessa palestra é essa, na verdade. É como fazer o certo em um mundo incerto. Como fazer o certo em um mundo incerto? É possível a gente chegar num modelo de gestão em que a gente consiga efetivamente fazer melhor que o nosso competidor num mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, cheio de informação? Sim, é possível, e é aqui que a gente começa a instigar, a provocar e a tentar estimular uma nova forma de ver o planeta, tá? Veja só, comentei com vocês a quantidade de informação que nós temos fora da empresa. Essa quantidade de informação fora da empresa e informação dentro da empresa. Deixa eu até colocar o pointer, apontadora laser. Pronto. A gente tem aqui uma quantidade gigantesca de informação dentro e fora da empresa. O que a gente precisa ter? A gente colocar um chip de inteligência nas nossas empresas e no nosso cérebro. Um chip de inteligência. Por que inteligência? Inteligência, ela separa as informações relevantes, ela filtra o que é válido, o que não é, o que é importante, o que não é, desse universo quase infinito de informações para, de forma inteligente, colocar na cabeça dos executivos,
e dos líderes empresariais, gerando assim conhecimento. Olha só, com um universo gigantesco de informação, nós precisamos de inteligência na cabeça dos executivos e dentro das organizações empresariais para gerar conhecimento. O conhecimento que está dentro da nossa cabeça, ele segue dois caminhos. O caminho da atividade, que eu costumo dizer, que gera decisões, atividades de decidir. Tomar decisões melhores, afinal de contas, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer para 2021? Que produto eu lanço? Como eu amplio minhas vendas? Afinal de contas, eu também tenho um caminho da criatividade, quando eu tenho conhecimento, para gerar novas ideias. Essas novas ideias dão ideias sobre novos mercados, sobre novos produtos, sobre novas formas de atuar, realmente repensar a sua formatação e seu modelo de negócio. Então, isso começa. Não é na informação. Ninguém mais tem problema de informação. A gente, pelo contrário, a gente tem até excesso de informação, a gente vive até o que o pessoal chama de uma infodemia, um excesso de informação. É por isso que as empresas hoje de alta performance, empresas de referência, elas já começam a ter áreas estruturadas de inteligência de mercado, áreas estruturadas e processos estruturados de inteligência para a geração de conhecimento dentro da empresa. Aquele conceito que a gente via em Henry Mintzberg, em Safari de Estratégia, lá atrás, no início dos anos 2000, 2010, quando ele até reescreveu o livro, ele falava o seguinte, que as organizações, Learning Organization, falava assim, é uma das facetas da estratégia, justamente são as organizações que começam a aprender e trazem esse conhecimento para dentro, e como o próprio professor Rivadavia Drummond, da Arizona State University, se o professor estiver nos assistindo, o professor Riva, a gestão do conhecimento. Você internalizar o conhecimento e fazer esse conhecimento trabalhar a favor da organização. Então, o que acontece, meus amigos? Quando a gente está falando, eu estou falando para vocês o seguinte, o mercado moveleiro precisa se preparar com áreas de inteligência e trabalhar com inteligência de mercado, coisa que a maioria ainda não trabalha, tá? O que outros setores empresariais já estão trabalhando. Então, vamos lá, justamente para melhorar as decisões e ter novas ideias. Eu quero parar um pouco nesse slide, que esse slide é importantíssimo, tá? Eu já apresentei isso na outra palestra, mas eu quero chamar a atenção para alguns detalhes que vêm ao encontro do que eu quero dizer logo em seguida. É um resumo do que a gente chama de revoluções industriais, as datas estão aproximadas, mas vamos lá. Em 1700 existia a manufatura, trabalho artesanal. Ou seja, as indústrias não existiam, era feito tudo em casa, então as pessoas tinham determinadas habilidades e produziam lá seus sapatos, suas roupas, sua espada, etc. Essa é a época da manufatura. Lá pelos anos de 1800, tá? Ocorreu a primeira revolução industrial, caracterizada pelas seguintes tecnologias, a mecânica e as máquinas a vapor. Aqui a gente tem a locomotiva representando essa primeira revolução industrial. A segunda revolução industrial é caracterizada lá pelos idos de 1900, caracterizada pela eletricidade e pela produção em massa. Aqui eu coloquei o Ford T, 1910, tá? O clássico, a lâmpada também. E isso aqui revolucionou a forma de produzir no mundo, em 1900. Nos anos 2000, ocorreu a terceira revolução industrial, caracterizada pela digitalização, pela eletrônica, pré-informação. Essa é a era da informação. Informação que eu falei para vocês que a gente tem excesso, tá? Era da informação, anos 2000. Essa era acabou. A era da informação já não existe mais. Nós já estamos entrando na quarta era, na quarta revolução industrial, na realidade caracterizada pela era do conhecimento. A era do conhecimento. E é engraçado que quando eu fiz essas apresentações, essa apresentação já faço há um ano e meio, 2 anos, mais ou menos, e eu falava sobre IoT, Internet das Coisas, é o termo em inglês, inteligência artificial, cybercomputing, cloud computing, big data, Watson, impressora 3D, uma série de outras coisas, outras tecnologias que representam essa quarta revolução industrial. Vocês que trabalham com indústria, vocês provavelmente já ouviram um termo sobre indústria 4.0, é sobre isso aqui que eu estou falando.
para quem trabalha com varejo, viu falar sobre transformação digital e tudo mais. Então, assim, a gente está vivendo o início de uma nova era e por isso que a gente não conhece muito bem o potencial disso. Assim como quando criaram a máquina a vapor, ninguém sabia exatamente para que ela ia ser utilizada. E a eletricidade, ninguém entendia muito bem o potencial em termos de evolução da indústria e tudo mais. Então, a gente não está entendendo ainda o potencial total disso aqui. E o potencial total que isso gera na geração de conhecimento e o processo de tomada de decisão. Mas olha só, chama atenção para esse slide aqui, ó, no modelo de negócio da sua empresa. Tá? Quando as empresas, quando se estudou a administração, começou a estudar lá atrás, no início da Revolução Industrial, começou a estudar até para engenheiros, né? Faiol, etc. Os caras começaram a estudar e o modelo de produção era um modelo rígido, tá? Ou seja, o modelo de produção era rígido, não conseguia mexer. A empresa, ela não se mexia, eu fazia aquilo e pronto, acabou. Depois, lá no final do século XX, já até 2010, mais ou menos, a gente entrou num modelo de transição em que a indústria percebeu que ela poderia ser mais flexível. É óbvio que nessa época começaram os ERPs, os sistemas de gestão, começou-se a ter um CRM, começou-se a perceber que eu conseguiria tratar cada cliente de forma diferente, tentando adaptar a minha empresa, tentando ser mais flexível, mas ainda os processos fabris ainda eram muito travados. Começou, então, agora uma era em que a empresa ela precisa ser flexível. Olha o que eu estou falando. Grave essa palavra. O seu modelo de negócio. E eu não estou falando só da fábrica, tá? Eu estou falando de seu modelo de negócio, no modelo de ganhar dinheiro como um todo, ele tem que ser extremamente flexível. E aí, quando a gente olha para as pessoas, antigamente a gente tinha um consumo restrito, ou seja, a gente não tinha acesso a consumo, as pessoas não tinham acesso. De repente, passam da década de 70 para cá, um consumo intenso, na verdade, da década de 50 para cá, no pós-guerra, um consumo intenso, e depois agora a gente está vivendo uma época de escolhas dinâmicas em que o consumidor vai mudando de marcas, vai mudando de produtos, vai mudando de gostos, de uma forma muito rápida, como a gente está vendo hoje, as mudanças rapidamente, mudanças de tendências, como... Por quê? Porque o cérebro do consumidor está mudando muito rápido. Então, vamos entender um pouco as dinâmicas dos mercados. E eu começo entendendo as dinâmicas do mercado colocando esse joguinho de Lego. Eu lembro quando era pequenininho, eu pegava os meus joguinhos de Lego e queria jogar bandido e mocinho e xerife, e eu criava uma arminha com o meu Legozinho. Aí depois eu cansava de brincar daquilo, eu falava, agora eu vou construir um foguete, porque eu era brincar de astronauta, construir um foguete. Desmontava tudo, construía um foguete. Aí depois falava, quero brincar de carrinho, destruía tudo, construía um carrinho. O mercado é mais ou menos assim. Os modelos de negócio devem ser assim. Quando a gente pega a nossa empresa, constrói um modelo, constrói um brinquedo e vamos brincar. Traduzindo ao mercado, fazendo analogia, é como se a gente montasse a nossa empresa para uma determinada brincadeira, para um determinado mercado. Então, a gente pega a empresa, constrói a empresa, formata ela, produtos, processos, produção, equipes, pessoas, tudo mais, para atender um determinado mercado, para uma determinada brincadeira, entre aspas. Essa analogia fica clara no seguinte sentido, que quando o meu mercado muda, eu tenho que pegar minha empresa e mudar meu portfólio, mudar minha forma de atender, mudar minha forma de produzir, mudar minha forma de atuar no mercado, desmontando a minha empresa e remodelando ela para atender o mercado que se transformou. O que acontecia antigamente? Essas transformações, essas mudanças do mercado aconteciam de forma muito mais pausada, muito mais alongadas. Ela não era tão rápida como a gente viu, começou a ver a partir dos anos 2000 e principalmente agora a partir dos anos 2015, 2020. Tá? A pandemia acelerou essas transformações de tal forma que a gente ficou rendido. Então, eu vou mostrar para vocês o quanto essas transformações impactaram a forma de fazer negócio. Isso é o jeito que vocês têm que olhar para a sua empresa. Pensa na modelagem de negócio como um todo e que você vai ter que montar esse Lego e desmontar esse Lego a todo o tempo para atender diferentes mercados que se transformam quase que imediatamente.
Então, a gente precisa de modelos de negócios flexíveis. Por isso que se Charles Darwin fosse escrever o livro A Teoria da Evolução das Espécies, ele fosse estudar essa administração, seria a Teoria da Evolução das Espécies Corporativas. As espécies corporativas são as suas empresas, senhores e senhoras. Então, a frase se encaixa perfeitamente hoje, porque não é o mais forte que sobrevive, nem mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, como é que você, a sua empresa, está se adaptando às mudanças? Como é que você está modelando o seu negócio de forma a atender melhor essas transformações que estão cada vez mais rápido e que foram aceleradas de forma tamanha, inesperada com o efeito da pandemia em 2020? Isso é o entendimento dos mercados. Eu gosto de trazer esse exemplo de Warren Buffett e Elon Musk. Elon Musk é dono da Tesla, da SpaceX, que recentemente lançou um foguete com astronautas americanos que não fazia há muito tempo. Ele criou a SpaceX, criou a Tesla, foi o criador do PayPal. E Warren Buffett, ele é o que cuida do fundo Berkshire Hathaway de Omaha, um mega investidor, o maior investidor do planeta. E ano passado eles entraram no entreveiro, porque em uma das reuniões, o Elon Musk, em uma das reuniões de investidores da Tesla, ele foi questionado o seguinte, falou, olha, Elon, você acha que o modelo de criar que eles chamam de moat é um fosso da Idade Média. Então, o que quer dizer? O Warren Buffett falava o seguinte, que ele só investe em empresas que têm um fosso em volta dela. Algum diferencial competitivo que seja difícil de ser copiado e que ela realmente vai ter sucesso. Por exemplo, um canal de distribuição bacana, uma marca inigualável, uma linha de produtos diversificada, enfim, tinha alguma característica do que a gente já usualmente nos negócios já conhece, que é difícil de ser copiado e que causa um diferencial competitivo. O Elon Musk, na reunião de acionistas dele, ele foi questionado justamente sobre esse fosso que a Tesla, que vende carros elétricos na Califórnia, que é onde nasceu a Tesla começou a criar postes de abastecimento desses carros em estacionamentos, para você plugar o seu carro lá e fazer as recargas. Só que o que o Elon Musk fez? Ele deixou essas unidades de recarregamento que a Tesla mesmo investiu, disponível para a Toyota, para outros carros elétricos também. Ele disponibilizou a tecnologia para todo mundo. E ele foi questionado, falou, olha, isso não seria um fosso para a Tesla? Isso não seria um diferencial competitivo para você bloquear a ação? E ele ficou emputecido, porque na realidade ele falou o seguinte, falou, olha, eu estou criando um novo mercado, eu domino a tecnologia e o meu fosso é inovações constantes, eu tenho que sempre estar à frente de todo mundo, as pessoas que venham copiando atrás. Então, ele tem uma visão, o Elon Musk, ele tem uma visão que é muito própria, porque a gente está falando aqui do mercado como um todo, tá? E em especial o mercado moveleiro. Olha só, o Warren Buffett, ele tem as empresas tradicionais, ele realmente escolhe empresas de bens de consumo, de alimentação, de tecnologia, como a IBM, Microsoft e tal. Ele tem várias empresas que vocês estão vendo aqui, e ele é hoje, claro, o cara acertou sempre, ele é o maior investidor do planeta, inclusive ele está se desfazendo de ações de bancos, aí essa é outra história que a gente tem que ver os cenários que vão acontecer e comprando ações de mineradoras, por isso que o ouro está crescendo e tão forte, então existe uma perspectiva até de um default ou uma crise bancária mundial em breve. Por isso que a correria por os ativos reais, mercado imobiliário, ouro, etc. Mas eu estou fugindo do assunto, voltando aqui para o Warren Buffett, ele atua no mercado tradicional, criando fossos, vantagens competitivas, criando empresas que tenham esse diferencial. Inclusive, ele tem uma das empresas de doces nos Estados Unidos, que é equivalente a Fini. Agora me fugiu o nome da empresa lá, equivalente a aqueles doces Fini no Brasil. E até ele provocou, o Warren Buffett provocou o Elon Musk, né? Porque o Elon Musk falou que
Warren Buffett estava errado, que não tinha que abrir mesmo, etc. E aí o Warren Buffett falou, eu quero ver você competir com a gente no mercado de doces. E aí o Warren Buffett e o Elon Musk falou, eu vou abrir uma empresa de doces, você vai ver como é que funciona. Ou seja, deu um maior quiprocó, deu um brigueiro só, mas o fato não é isso. O fato é o seguinte, o fato é que existe uma briga entre a gestão tradicional, entre a forma de fazer a gestão tradicional e uma forma de fazer uma gestão muito mais inovadora e aberta, criando novos mercados, pensando no novo e etc. Tanto é que a SpaceX, gente, mercado bilionário, ele está criando um mercado completamente novo, tanto é que ele está fazendo 30 lançamentos ano, colocando a Starlink, desculpe, a Starlink, ele vai colocar não sei quantos mil satélites no ar, vai entregar internet de graça para a população ou vender a baixo custo, internet de altíssima velocidade, inclusive. Inclusive, alguns falam que é até mais veloz que o 5G. E a Tesla, que o pessoal acha que é uma empresa de automóveis, né? Mas na realidade faz até telha, unidade de armazenamento de energia, justamente para armazenar energia para cidades. Ele está pensando no novo mundo, tá? Não quero entrar nisso, ele acabou pensando até nesse Hyperloop. Esse Hyperloop são trens que navegam, que trafegam em trilhos suspensos eletromagnéticos, né, dentro de um tubo a vácuo, ou seja, não tem resistência do ar e chega a uma velocidade de 900 km para transmitir, para transportar tanto carga quanto pessoas. Então, assim, os caras estão pensando, e quem está fazendo isso, ele abriu o projeto todo até a Virgin, da Richard Branson, o Richard Branson da Virgin, ele também está investindo, está ajudando a investir. Esses caras estão pensando no planeta como um todo. Eu quero chamar a atenção o seguinte, pessoal. Falou, Komura está pirando? Eu falei, não estou pirando. Estou mostrando para vocês o seguinte. Isso é modelagem de negócio. Então, o que acontece? A gente está numa transição e a gente está realmente para subir um outro degrau. A gente está para entrar numa nova fase do jogo. A gente está para entrar num novo jeito de trabalhar, num novo jeito de atuar. Por isso, o modelo de negócio é estabelecer uma nova visão, mapear o ecossistema, os alvos agora, o que eu vou fazer, criar modelos de negócios vencedores, modelos de negócios são diferentes, eu vou explicar o que é esse modelo de negócio vencedor, e mapear o roadmap, ou seja, como é que você vai executar. Então, meus amigos, é brincar de Lego de novo. Pega o Lego, destrói tudo e vamos construir um Lego novo, não só a indústria, mas o jeito de vender. Vamos pegar, o industrial tem de olhar para a indústria, o varejista tem de olhar só para a operação, mas a gente tem que olhar no consumidor final, como nós vamos chegar até ele, nós vamos ter que reinventar todo o processo. Então, assim, até na própria Dom Cabral, e aí tem nosso queridíssimo professor Subramanian Ranganda, ele é indiano, é professor de Harvard e da INSEAD, ele fala muito sobre como que as empresas precisam gerar performance, podem gerar performance. E basicamente, duas formas. Value Capture e Value Creation. Value Capture é capturar valor e Value Creation é gerar valor. Por mim, grifo meu, traduzindo em dois verbos, gerir e gerar. Capturar valor e gerar valor. Então, a gente vai começar um pouco sobre esse capturar valor. Estou começando nessa parte ainda provocativa, daqui a pouco a gente entra na parte de exemplos sobre as operações. Então, veja só, voltando um pouquinho, capturar valor, a gente vai falar do gerir. Depois a gente entra no gerar valor, no gerar. Então, vamos no gerir, capturar valor, gerir. Basicamente, o professor Subramanian sempre fala o seguinte, fala, olha, existem 3 pontos que você precisa considerar, tá? É a gestão tradicional. É a gestão que vocês estão acostumados a fazer. E a gestão, obviamente, a gente tem que focar na lucratividade, Return on Financial Capital. O problema é o seguinte, o problema é que a gente precisa ter mais lucro, tá? E tanto o varejo de imóveis quanto o varejo, a indústria de imóveis, se a gente fizer uma análise comparativa entre outros setores, o EBITDA, o EBITDA, normalmente são mais baixos que setores comparados a outros setores, e a própria indústria também não está conseguindo gerar grandes valores. Aqui a gente precisa ter toda uma análise econômica e financeira para a gente alavancar esse resultado aqui. Tá? Isso está no gerir, eu não vou entrar nessa formatação agora,
porque isso envolve marca, envolve canais, envolve processos, mas já quero antecipar para vocês que, fazendo um trabalho de inteligência, junto com processos produtivos, efetivos e alta produtividade com novas tecnologias, é possível aumentar o EBIT da sua empresa e é possível aumentar esse retorno sobre os ganhos de capital, justamente atraindo capital de investidores, tá? Se vocês conhecem melhor do que eu, o setor imobiliário é um dos poucos setores que há pouca utilização de capital de fundos de investimento, ou mesmo é atrativo para esse tipo de ativo. Então, acho que com a estabilização dos mercados, que eu prevejo daqui em diante, se nenhuma outra pandemia ocorrer e a gente conseguir sair de uma crise financeira eventual, a gente pode ter um período de estabilidade muito boa, o que é muito interessante. Os capitais vão voltar estão indo para empresas justamente porque os juros estão mais baixos, e aqui a gente precisa trabalhar melhor essa questão econômico-financeira, o Return on Financial Capital. Outra coisa importante que o pessoal não fala, mas as empresas precisam crescer, e eu vejo vários empresários falar: eu estou satisfeito com o meu crescimento. Fala: você me desculpa, você está satisfeito que eu estou crescendo pouco? O crescimento, meus amigos, ele é relativo. Eu preciso crescer mais que os outros. Por isso que a questão comparativa entre o mercado e quanto o mercado está crescendo e quanto que os meus competidores estão crescendo. Eu vejo o mercado moveleiro se baseando muito em PIB ou muito em algumas outras informações. Claro, a gente tem informações específicas do mercado moveleiro, mas cuidado, eu preciso continuar crescendo. E aqui, ó, Return on Human Capital, eu tenho retorno sobre capital humano. Toda vez que eu cresço e a minha empresa cresce, gente, eu atraio os melhores talentos, eu atraio as melhores cabeças, eu atraio os melhores colaboradores. Talentos, meus amigos, a gente está por briga de talentos. O mercado moveleiro verá um déficit de talentos nesses próximos anos. Então, já começa a se preparar para começar a ser atrativo para trazer novos talentos. Então, planos de remuneração, mas principalmente, o que a pessoa quer trabalhar? Quer trabalhar em empresa que cai? Ou empresa que é estável ou empresa que cresce? Assim, os caras querem trabalhar no Google ou querem trabalhar na Odebrecht? Talvez a Odebrecht não seja um bom exemplo, mas empresas que estão em decréscimo, caindo no mercado, saindo fora. A questão de sustentabilidade é outro, Return on Natural Capital, mas sustentabilidade, 3 pontos: social, ecológica e ética. Tá? A sustentabilidade econômico-financeira está aqui. São esses 3 pontos que é o gerir, essa gestão tradicional, que eu sei que vocês sabem fazer muito bem, mas tem que evoluir ainda mais, atraindo capital de risco, sim, atraindo novos talentos e sendo cada vez mais sustentável. Então, vamos lá. Vamos gerar valor, que é value creation, gerar aqui a performance. Como é que a gente faz isso? Então, muita atenção nisso, tanto varejo quanto indústria. ROI. Por que eu, consumidor, vou comprar da sua indústria ou do seu varejo? As empresas confundem marca com apenas um nome estampado ou com AdWords ou propaganda. ROI é a essência de uma marca, a filosofia. Afinal de contas, qual é a essência? Qual a razão de ser? Eu, como consumidor, eu quero me associar a marcas que signifiquem algo para mim. Você está vendo a mudança nos hábitos de consumo do planeta inteiro, as pessoas querem se associar a marcas que realmente tenham significado para elas, não apenas sejam conhecidas. Uma marca, meus amigos, ela tem mente e tem coração. Eu preciso ser conhecida, eu preciso ser lembrado, mas eu preciso também ser gostado, entre aspas. Eu preciso ser amado. Eu preciso amar aquela marca, eu preciso lembrar daquela marca, eu preciso amar aquela marca. Então, esses são elementos que a gente trabalha e precisa trabalhar cada vez mais nesse novo planeta que a gente está vivendo, nesses novos hábitos de consumo. Mas aí que entra. Se eu vou modelar os meus Legos, como é que eu vou modelar? E aqui eu vou falar algumas coisas que eu já vou falar lá na frente. O que eu tenho que fazer como indústria? Aumentar os benefícios e qualidade de vida? Sim, mas como? Através de produtos e serviços. Produtos e serviços. Quais produtos e serviços? Então, entenda o seguinte, que os produtos ofertados que você vai colocar ao mercado, eles têm que ser mais diversificados. Muito provavelmente, você vai ter que diversificar suas linhas,
atuar em nichos diferentes, os ciclos de vida vão ser reduzidos e, muito provavelmente, se você quiser sobreviver, atuar com planejamento, que está lá no Gerir, em outras linhas de produtos. Há uma tendência no setor moveleiro de que fábricas que produzem A, produzem B, produzem C, produzem D. Antigamente era só quem produz A, produz B, produz B. Anotem, haverá uma tendência cada vez mais sólida de os fabricantes trabalharem no conceito da casa como um todo. Depois, o how é como trabalhar. O how é a maneira como você opera, é como você atua, reduzindo custos para entregar num preço razoável. Eu não estou falando um preço mais baixo, é um preço razoável. O pessoal fala muito de preço, etc., mas isso é outra história. A gente trabalha no how, é uma modelagem de negócio, como que eu crio esse valor, como é que eu entrego esse valor na minha cadeia, como é que eu opero. Então, assim, a flexibilidade que eu tenho, os diferentes canais que eu atuo, a velocidade com que eu desenvolvo os novos produtos, o como eu trabalho, está aqui nesse jeitão de se fazer. E o para quem são novos mercados, novos nichos, novos setores, novas áreas de atuação que estão bombando por aí. E normalmente os caras ainda estão segmentando em classe C1, classe C2, mulheres de 30 anos a 40 anos. Meu irmão, se você estiver fazendo isso, você começou a estar fora, já pode considerar fora do mercado. Porque a segmentação hoje, a forma de você atuar no mercado é completamente diferente, atuando, separando por nichos, separando por hábitos de consumo, por estilos de vida. É uma outra forma de ver, não somente por essa forma que eu falei. Não somente por essa forma que eu falei. Isso é inovação em modelos de negócio. Inovar em modelos de negócio é definir uma essência clara, uma razão de existir, afinal de contas, por que o cara vai comprar de você, entender o que você oferta de forma a aumentar a qualidade de vida, os benefícios para esse consumidor, e fazendo o como fazer, sendo diferencial e para quem fazer, atuando em novos mercados diferentes. Então, vamos lá. Vamos entender um pouco a indústria. E a indústria, a gente tem começado a falar sobre transformação digital. Transformação digital, que é essa transformação da indústria 4.0, uma nova realidade, mas temos outras transformações. Quando a gente fala aqui, o aumento de vendas, horizontal e vertical. Horizontal é deita o mapa do Brasil e pensa nos municípios, nos clientes, e o vertical é quanto vendo para cada um. Eu vejo a discussão sobre mas quanto o mercado vai crescer, etc. Gente, desculpa eu te falar, mas quando a gente está no mercado, e um mercado extremamente pulverizado de indústrias, como a gente vê no mercado moveleiro, tá? Estava fazendo uma conta aqui. O mercado hoje, o mercado industrial brasileiro, ele produz mais ou menos em faturamento em torno de 70 bilhões de reais, tá? Se a gente fizer uma conta básica, quantas empresas faturam 1 bilhão de reais hoje? São poucas. Talvez a gente não encha os dedos de uma mão. 1 bilhão de reais, para a gente ter aí perto de 4% do faturamento total de market share, a gente teria que ter o dobro disso, teria que ter 2 bilhões, mas estou falando arredondando tudo, 2 bilhões de reais, 2, 3 bilhões de reais. Por que eu estou falando de 4%? Porque quando a gente pega o mercado de cosméticos, quando pega o mercado de alimentos separado por categorias, nas principais categorias, você pega leite, você pega laticínio, você pega queijo, você pega desodorante, você pega shampoo, você pega higiene oral, você pega qualquer outro setor, os líderes de mercado, eles detêm 4% para cima de market share. E aí, normalmente, a gente tem aí 10 grandes players que detêm 4 e soma aí, tem 40% do mercado total. Alguns setores são ainda mais concentrados, 5 players detêm 40% do mercado total. O que vai acontecer no mercado moveleiro? Industriais. Nós estamos vendo o início de um processo de concentração de faturamento na indústria. Oriundo do quê? É natural isso acontecer, como aconteceu em outros setores. Então, o que acontece? O pessoal fica discutindo, mas o mercado está assim. Cara, vocês vão ter que ganhar mercado do outro. Não interessa se o mercado cresceu ou se caiu. O fato é que você tem que ganhar mais do que o outro e perder menos que o outro. Se estiver perdendo, você tem que perder menos. Se estiver ganhar, você tem que ganhar mais. E como você faz isso? Inteligência comercial.
Por isso que quando fala assim, o maior ativo empresarial de uma empresa é a sua carteira de clientes. E se a gente tem mais de 64 mil lojas de imóveis, dessas 80% especializadas, 10 mil são planejadas e 3 mil monomarcas, e quando a gente olha para a carteira da sua empresa, você tem lá 1.500 clientes ativos sendo trabalhados, quer dizer que você tem um mercado potencial gigantesco a ser conquistado. Então, por que você não conquista? Você não conquista porque você não consegue manter. Por que você não consegue manter? Você não consegue desenvolver. E você tem medo de eliminar clientes, demitir clientes. Você não faz uma gestão correta. Então, quando a gente pega outros setores empresariais, qualquer um que você quiser, metal mecânico, cosméticos, de higiene, alimentar, químico, todos eles têm uma força de vendas diferente e atuam no mercado de forma diferente. Então, o próximo passo é qual é a indústria moveleira que vai se reinventar na forma de atuar comercialmente no mercado. Então, esse é o ponto. Não é quanto o mercado vai crescer ou não, mas sim quanto eu vou crescer mais que os outros. Por isso que existem hoje novas estruturas de canais, existe uma evolução de canais. A gente, no mercado moveleiro, tradicionalmente, trabalha com representantes comerciais. E eu falei na apresentação passada que a tendência estão reféns do representante comercial. Desculpe os representantes comerciais que estão me ouvindo. E se você for um representante comercial de nova geração, vai entender o que eu estou falando, que o representante comercial ele precisa se reinventar. Os representantes comerciais eles vão atuar em áreas maiores geograficamente e vão ter equipes de trade marketing e vão ter uma inteligência própria para atuar e aproveitar melhor todo o potencial do seu mercado. Mas as indústrias por si só também estão construindo, e outras indústrias estão construindo áreas de inside sales. Não estou falando de televendas, áreas de inside sales, de vendas internas que fazem esse trabalho de prospecção e conversão e relacionamento internamente. Isso se acelerou de uma tal forma de março para cá, vocês vão ter noção, e atendo vários outros tipos de negócio. Áreas de serviços, áreas de tecnologia, áreas de indústrias tradicionais ou não, criando áreas de inside sales justamente para compor junto com a equipe de representantes comerciais, atuando sobre a horizontalização e compondo os canais, aproveitando melhor. Eu falo dos representantes porque a tendência do representante, se a gente fosse fábrica de meia, eu sempre falava o seguinte, fábrica de meia, se a gente fabricasse meia, o representante tende a vender meia branca, tamanho único, primeiro preço, perto de casa e para os amigos. Meia branca, tamanho único, primeiro preço. Só o produto. É o produto mais fácil de vender, ele tira o pedido. Meia branca, tamanho único, primeiro preço. O preço mais barato, porque não quer vender com valor. Perto de casa para os amigos, com o passar do tempo, ele só vai mijando nos cantos, igual o cachorro marcando território, ele não visita todas as estruturas de vendas e se abre e fecha de empresas e acaba perdendo todo o potencial. Na realidade, a gente precisa aqui trabalhar com toda uma inteligência de mercado, vendo realmente o potencial, unindo e-commerce, B2B, e-commerce para o consumidor final, compondo com o varejo, não dando choque. Depois, representantes comerciais, tem uma estrutura interna de gerentes e coordenadores para fazer o key account, selecionar algumas áreas para cobertura e também toda essa área de inside sales. Então, assim, essa estrutura que o pessoal não tem, na realidade, as áreas de marketing das empresas moveleiras normalmente são para fazer tabloide, tirando algumas exceções, tá? A área de trade marketing, com toda a sua formatação, eu não conheço nenhuma ainda. E a área de inteligência ainda é muito raro de se ver, acredito que no setor moveleiro ainda não, mas outros setores empresariais mais maduros já começaram a fazer. E aí vem aquela questão dos produtos. Eu lembro que sempre falei, quando eu comecei no mercado moveleiro, eu sempre brincava com o Ford T, você pode ter o Ford T de qualquer cor, desde seja preto, mas por que o Henry Ford falava assim? Porque o modelo de negócio dele era rígido, ele tinha que produzir preto, por quê? Para dar volume, escala e também era a cor que secava mais rápido. E quando eu entrei no mercado moveleiro, era o seguinte, você pode ter um móvel de qualquer cor, desde seja mogno, marfim, tabaco com branco. Aí eu perguntei, por que é mogno, marfim, tabaco com branco? Porque é isso. Falou, depois começaram as mudanças de cores, depois entraram as texturas, depois entrou o BP. O mercado está em evolução, só que está acelerando muito rápido. Então, quer dizer, os hábitos de consumo estão acelerando muito rápido. Por isso que
As áreas de pesquisa e desenvolvimento e pricing têm que ser melhor desenvolvidas. A gente trazer conceitos para a indústria, que muitas vezes é utilizado só no varejo ou em algumas indústrias, de slots de preço, são réguas de preço para a gente identificar a oportunidade de venda. Para cada slot de preço, é possível ter mais de um produto sendo colocado, não um produto só por slot. Estilos, designs, cores, tamanhos por slot de preço. Afinal de contas, os slots de preço estão no varejo, mas a indústria tem que entender. Você tem que entender também que você tem produtos de entrada, produtos valor e produtos premium e compor a estratégia de comunicação, porque não é só vender meia branca tamanho e primeiro preço. Você tem toda uma cadeia de valor aqui para aumentar a margem de contribuição. Você tem outros produtos justamente para criar marca. Então, a indústria é refém hoje da sua formatação comercial. É por isso que nunca dá, está chovendo, é crise, não sei o quê, não dá, o cliente não foi, não está pagando, etc. Mas, será que 64 mil lojas não estão pagando? Será que 64 mil lojas não têm oportunidade de vender? Então, meus amigos, por isso que vamos entender um pouco o varejo e fazer algumas previsões aqui. Tá? Depois até... Vamos lá. E eu vou entrar explicando o varejo para confrontar tudo isso que eu falei. Eu vou usar um termo aqui que é CAGR, tá? Que é esse CAGR aqui. Todos os números que vocês estão vendo é o CAGR. CAGR é Compound Annual Growth Rate. Compound Annual Growth Rate, que é taxa de crescimento anual composta. Todas as análises de investimento, análises de projeções que são feitas, se usa o CAGR. Não se usa a variação simples, porque no CAGR a gente elimina as flutuações, elimina quedas e picos, né, vales e picos, para a gente justamente entender um pouco melhor sobre tendências. Quando a gente analisa, e aqui a gente está falando do volume do varejo de imóveis, eu estou falando de volume em peças, tá? Vamos primeiro analisar esse ano aqui, ó. Você olha aqui a linha laranja, e aqui eu tenho que chamar a atenção e agradecer as informações do Marcelo Prado, do IEM, tá, Marcelo? Sempre um parceiro de última hora, e é a referência hoje em informações de mercado moveleiro. Então, vocês querem ter informações de mercado moveleiro, é um parceiro meu, um parceiro que eu admiro muito o trabalho que o IEM faz. Então, veja só, quando a gente pega aí 18 a 19, você percebe que o número de unidades praticamente variou pouco. A gente começou o crescimento justamente no início de 2020, só que daí a gente já veio a pandemia em março e o número de unidades caiu e aí voltou a recuperação. Hoje ainda, o volume do varejo de imóveis, os dados até julho, tá? Os dados até julho não recuperou o ano inteiro, tá? Não recuperou o ano inteiro no varejo. Eu não tenho os dados sequenciais, mas isso pouco importa agora, porque a tendência é que ou ele acumule no acumulado ano, ele fique em zero ou tem um pequeno crescimento. Quanto? Não dá para prever ainda, eu não sei falar. Mas vamos lá, o que eu sei te dizer. Quando a gente pega esses mesmos volumes e a gente traduz de 2011 até 2021, para a gente pegar 10 anos, sendo 2020 e 2021 projetado, a gente pega o seguinte, olha só, o CAGR de 5,56, o crescimento anual composto 11 e 13 de 5,56. Isso aqui foi já no início, final do governo Lula e início do governo Dilma. Depois a Dilma fez aquilo que a gente sabe, que ela soube fazer, e aí ferrou com o mercado, dando uma queda gigantesca até 2016, dando uma queda no CAGR de 5,82%. De 2016 para cá, vamos falar assim, é o que importa, porque a gente estabeleceu um patamar aqui, um platô de número de unidades vendidas no varejo. E ele andou de lado, quando a gente analisa o CAGR, em 0,45% em volume. E eu fiz 0,45% o CAGR até 2019. E fazendo as projeções até 2021, esta é a tendência principal que eu acredito que vai acontecer. Fala, mas Kumura, e aí, esse crescimento desse ano? Sim, houve um crescimento desse ano, tanto é que a gente vê o crescimento do varejo aqui, a gente também vê o crescimento da indústria aqui. Então, vamos lá. Eu tracei 2 cenários prováveis. Ninguém pode cravar efetivamente o que vai acontecer. Então, vamos lá. Aqui,
no início do governo Dilma, tá? Final do governo Lula, ainda tinha o efeito do enriquecimento da classe média, um baixo índice de desemprego. Depois, a classe média começou a perder poder de compra e aumento do desemprego, tá? Aqui foi estimulado o consumo e o aumento de endividamento de forma artificial. Depois a coisa não se sustentou, as políticas macroeconômicas tiveram que mudar. O que está acontecendo aqui? O Brasil passou por governo Michel Temer, começou a fazer a reestruturação e o início de 2020, tá? O início de 2020, a gente já começaria a ver, tanto é que se você puxar na memória, a gente já começou a ver um movimento econômico em todos os setores de crescimento. Então, quando todos os setores estavam em crescimento, falou, opa, aí chegou a pandemia e ferrou com tudo. Mas vamos lá. Se a gente traçar num cenário extremamente conservador, o CAGR de 0,45, a tendência é que a gente mantivesse esse 0,45 até 2021, a não ser que algum cenário novo surgisse, tá? Que a gente só viria o quê? Nesse ano, se a coisa tivesse melhor. Então, a gente está projetando com 2019. Eu estou tirando 2020 da conta e 2020 está dando aqui, ó. Se 2020, eu estou projetando 2 tipos de crescimento para o varejo. Um crescimento de 5,56, tá? Que é um crescimento equivalente a quando existia uma classe média estruturada e existia dinheiro. Por que eu coloquei 5,56? Porque aqui a gente está colocando o crescimento da classe média que aconteceu esse ano pela ajuda assistencial do governo, tá? Então, vamos chegar aí a 401 mil peças, equivalente a um CAGR aí de 2011 a 2013. E 2021 a gente volta para o crescimento tradicional de 0,45, mas com base, se fosse 0,45 em 2020. No cenário 2, a gente chegar a 16,98% ou até um pouco mais, para chegar nos volumes de 14 e 2015, 13 e 14. 445, 450 mil peças no varejo. Por que esse número? Porque esse foi o auge. Esse auge é a população brasileira, classe média, comprando em todo o seu potencial, chegou a 445 mil peças. Essa é a demanda latente que está por aí e que hoje não está sendo atendida justamente pelo cenário conjuntural que a gente vê. Então, se isso acontecer de forma artificial esse ano, muito provavelmente é isso que vai acontecer. Então, qual é o número para esse ano para o varejo de moveleiro? Entre 5 e 17. Como é que você chegou nessa conta? Tem outras contas que eu cheguei, claro que não dá para explicar aqui, mas esse é o volume mais ou menos projetado. E 2021? 2021, eu só tracei o cenário conservador. O cenário conservador é voltando aos patamares 19, 20, 21, considerando esse CAGR aqui. Ou seja, 0,45, 0,45 e 0,45. Falando, com o muro o mercado não vai crescer? Eu até acho que vai, tá? Eu até acho que vai. Volume, tá? Eu até acho que vai um pouco. Ano que vem a gente vai ter um crescimento, mas eu projetaria esse mesmo volume. Aí você vai falar o seguinte, se a gente mantiver esse mesmo volume, a gente vai ter problemas de abastecimento de matéria-prima. O problema de matéria-prima está acontecendo em todos os setores. Setor de aço, setor de papel, setor de madeira, setor de chapa, setor de o que você quiser está acontecendo. Por quê? Porque várias indústrias pararam e não se planejaram para isso. Pararam e retornaram. Você pega a indústria siderúrgica, os fornos ficaram desligados, tem basicamente 3 grandes fornos no Brasil, 2 deles foram desligados. E para ligar, demora 45 dias para voltar a produzir. Então, faltou peça para carro, faltou parafuso, faltou chapa de aço, faltou uma série de coisas que está impactando outros setores. Está faltando problemas de importação, dólar, etc. Está faltando insumos para matéria-prima de alimentos, de bens químicos e tudo mais. Então, assim, pessoal, está faltando chapa, não é porque está faltando porque os caras não querem vender, é porque houve realmente uma crise de abastecimento, de um cenário não previsto para todo mundo. Exportou? Está exportando também, eu faria a mesma coisa. Está agregando valor ao que está fazendo? Está agregando valor, mas eu falei lá atrás que estabeleça um relacionamento mais estrito com seus fornecedores para poder alavancar esse resultado. Então, ano que vem, meus amigos, ano que vem é fluxo de caixa, relacionamento com os seus fornecedores e buscar novos mercados. É assim que vocês têm que trabalhar. Como vai ser? Se vai ser, vou manter o crescimento conservador. Eu faria assim, projetaria todos os meus volumes com crescimento conservador. Até
a gente revê o planejamento trimestralmente. Eu faria isso, porque não dá para projetar que vai crescer 10% em volume. Claro, você tem que, quando a gente fala assim, eu vou crescer igual em volume, você tem que colocar pelo menos 15% de inflação. Então, o faturamento vamos ter um repique de inflação aí por conta de repasses que a gente vai ter que fazer em todos os setores, não é só o moveleiro. Então, meus amigos, é por aí que a banda vai tocar, depois até a gente pode até explorar um pouco mais isso. Está sendo conservador e pessimista? Não, estou sendo otimista. Fala, como assim? É assim que a gente trabalha, projeta num cenário realista para ser otimista. A gente trabalha aqui, que a gente não consegue tomar decisão, trabalha no cenário mais realista possível e trimestralmente a gente faz revisões trimestrais. Afinal, o cenário está mudando. Eu não comecei a apresentação falando sobre isso. Hoje, as empresas fazem revisões de orçamento do budget trimestralmente. Então, é assim que eu sugeriria que vocês trabalhassem. Façam caixa, preparem seu fluxo de caixa, da mesma forma. Se capitalizem para investir em novas tecnologias de produção, investir em novas tecnologias da indústria 4.0, investir também em cenários de novos tipos de venda, em pesquisa e desenvolvimento. Esse é a formatação e você vai ter que ganhar mercado de outro. Então, não interessa quanto o mercado vai crescer. Tá? Então, vamos lá. Vamos explicar agora, vou entrar na fase final, que é... Eu vou falar de varejo, contando umas histórias para vocês entenderem, que você que trabalha com indústria de varejo, vai entender por que eu estou falando isso. Então, veja só, os primórdios, tá? Olha só, quando a gente começou o varejo começa na cidadezinha, normalmente nasce com uma igreja, na igreja nasce uma rua, e a rua principal, o corredor comercial. Existem tipos de cidades, esses corredores comerciais nascem lá atrás, nascem com as lojas de secos e molhados, as farmácias com pH, e nascem realmente com aqueles tipos de negócio mais antigos, por isso que a gente sempre brincava, casas pernambucanas, Bradesco, a farmácia com pH, os casas secos e molhados e tudo mais, essas são as formações de corredores comerciais. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente, quando você trabalha com áreas comerciais, você tem que entender de corredores comerciais. Os corredores comerciais no Brasil são onde os clientes vão comprar. E existem corredores comerciais de especialidade que são formados com o tempo, como corredores corredores comerciais de eletromóveis, por exemplo. Então, quando a gente mapeia isso no Brasil, fica fácil direcionar a força de vendas. Enfim, o pequeno varejo começou pequenininho, de repente, lá na década de 70 e principalmente a explosão nos anos 80, a gente começou a ver a explosão do grande varejo. A gente caracteriza essa explosão do grande varejo com Sam Walton, com o Walmart, que criou o conceito de hipermercados. Por que você está falando de hipermercados? Porque o setor alimentar ele está muito mais avançado que o setor moveleiro. E isso, no Brasil, ele está avançado também, está equivalente ao que acontece no mundo, então é um bom exemplo para a gente entender o que aconteceu. Então, a partir dos anos 80, no Brasil houve também o crescimento e a consolidação dessas redes varejistas, comprando outras redes e ampliando as suas operações. Tanto é que esse mesmo modelo aconteceu na Europa, com Lidl, Sainsbury, Tesco e outras, Aldi. Esses modelos de consolidação do varejo que aconteceram claramente no Brasil a partir da década de 80 e foi muito caracterizado com o Carrefour. Tá? O Carrefour, o pessoal até falava assim, nossa, ele vai acabar com o pequeno varejo. Não acabou, não vai acabar e, pelo contrário, fortaleceu o pequeno varejo, vocês vão entender o porquê. Tá? Esse mesmo movimento aconteceu com as lojas de roupas, com as lojas de departamentos, JCPenney, Macy's, Sears. Aqui é Target, é supermercado também, mas aconteceu em outros setores. No Brasil, as lojas de departamentos elas tiveram problemas sérios, e elas tiveram problemas sérios, até lojas de varejo alimentar, né, tiveram problemas de gestão, porque até a década de 80 ainda se não tinha tantos controles. Se você analisar essencialmente Mesma, MAP, H&M, elas tiveram problema nas operações. Então, cara, é muito difícil controlar um negócio tão grande sem sistemas computadorizados, sem um modelo de gestão adequado. Foi por isso que esses modelos patinaram no Brasil. E, de repente, com a entrada
E teve setor moveleiro também, setor de eletromóveis. A gente tem Buri, Baú, Dudônia, Arapuã e outras tantas que ficaram pelo caminho ou foram adquiridas. Então, é um exemplo clássico do que está acontecendo no mercado de eletromóveis, é o que aconteceu no mercado alimentar há alguns anos para trás. A gente verá uma consolidação, está havendo consolidação, até criar aí modelos alimentares diferentes, com cash and carry, que é, no caso, modelos de atacarejo, açaí, atacadão e tudo mais. Tá? Aí, olha só como a gente pulou etapas. Tá? Em 2019, essas grandes operações de varejo, tá? O varejo norte-americano, os caras falam, vai quebrar tudo, tal, crise no varejo. O Brasil não teve tempo nem de viver isso, meus amigos, porque chegou a pandemia em 2020, mas já estava anunciando, né? Por que os caras estavam falando que estava quebrando? Porque entrou um negócio chamado e-commerce, então os modelos de negócio já estavam mudando, os caras estavam saindo um pouco da operação física e indo para o virtual. Tanto é que operações clássicas como Toys R Us, por exemplo, uma grande rede de brinquedos nos Estados Unidos, quebrou. Ela não soube entrar no mundo digital e físico, acabou quebrando a operação dela. Então, olha só, ontem chegou o comércio eletrônico. E a gente viu tudo isso acontecer, cara. A gente viu isso com a Amazon. Essa é a primeira tela da Amazon, a primeira tela em que eles lançaram para começar a vender. Vendia muito mais livro. Tanto é que esse efeito de fechar negócios físicos aconteceu com as livrarias. A gente vê até hoje acontecendo. Então, mas as livrarias, pelo contrário, se reinventaram, viraram especialistas. Essa aqui é uma livraria, Housing Works Bookstore Café, que é lá de Manhattan. Uma livraria, cara, no coração de Nova York. Está enfrentando toda a Amazon de frente a frente, mas com outra modelagem, com outros tipos de jeito de atender. Então, olha só, estou falando de ontem, estou falando de hoje. Existia o consumidor físico, existia o consumidor digital. Existia o consumidor físico, aquele cara que nunca tinha comprado online. Hoje, eu acho difícil achar alguém que não tenha comprado online ainda. Mas lembra que até pouco tempo atrás, falou, cara, eu nunca comprei online. Existia dois consumidores, o físico e o online. Nós não tivemos tempo para viver isso. O mercado americano já viveu. Só que por quê? Hoje de manhã, gente, entrou um negócio chamado Omnichannel. Ou seja, todos os canais ao mesmo tempo. Começou-se a falar disso há um ano, mais ou menos. Omnichannel, todo mundo falando sobre isso, integração de canais, o cliente está atendido do mesmo jeito em todos os canais, e de repente, cara, chega a pandemia e acelera toda a transformação digital. Magalu, alta de 66% do tamanho, por quê? Porque ela já estava mais avançado nessa transformação, tanto é que os vendedores vendendo por WhatsApp, site integrado com loja e tudo mais, havia varejo, 1.400 pessoas dentro da sua área de TI, se reinventou, correu para fazer as transformações digitais também, justamente para poder atender durante a pandemia, e acelerou a transformação digital da Vivo, que é a empresa de tecnologia, da Localiza. Ou seja, nós vivemos uma aceleração em 2020 que transformou tudo. Transformou a forma de operar, esquece e-commerce, esquece omnichannel, já é realidade. Já não estamos vivendo uma etapa. Só que, o que eu estou falando para vocês, a concentração dos 30 maiores varejistas do Brasil, a gente tem aqui Via Varejo, a gente tem aqui Magazine Luiza, a gente tem Loja 100, tem Móveis Gazin, vocês vão perceber o seguinte, vai ter muito mais lojas, quando a gente pega setorialmente, concentrando essas operações, e vocês vão perceber que vai concentrar ainda mais. E o crescimento do faturamento das indústrias também vai concentrar. Então, vamos lá. O que é amanhã de manhã? Então, agora uma reflexão, meus amigos, para terminar aqui. A gente tem 10 pontos, eu vou citar 10 pontos que o varejo tem que oferecer nesses novos tempos. E você que é da indústria, percebam que você tem que se adaptar ao varejo para vender para ele. Então, é meio que, estou falando para os dois e mostrando modelos de negócio. Então, vamos lá. Primeiro, confiança. Você tem que estabelecer confiança. E a confiança, o pessoal critica o McDonald's, por exemplo. O sanduíche, não sei o quê, etc. Fala, meu irmão, você critica, mas se você se encontrar aqui, a lanchonete, estação, lá no meio da rua, você não sabe o que fazer, se tiver um McDonald's do lado, você não vai. Fala, vai, porque você tem marca, você tem padrão, você tem qualidade, você sabe de onde veio, você conhece a estrutura, você sabe como é. Afinal de contas, eu não compro só o produto, meus amigos. Eu compro todo o pacote. Esse pacote
pode ser bons para uns, ruins para outros, mas eu tenho que vender confiança e confiança em marca. E não há, eu volto a frisar, não há ainda uma marca consolidada industrial de imóveis no país. Então, estabelecer isso. No mercado de varejo, no mercado de varejo a gente tem grandes oportunidades para isso. 2, mercado de especialistas. Lembra que eu falei? O varejo está se tornando cada vez mais especialista. Então, a gente tem oportunidade para os pequenos varejistas que estão nos assistindo de serem cada vez mais especialistas no que fazem. Como exemplo de brigadeiria, como exemplo de espaço laser, eles focam dentro de um determinado nicho e focam nesse. A gente pode fazer isso no mercado moveleiro. A indústria pode trabalhar com especialidade? Pode, mas ela jamais vai ser um grande player. A indústria ela tem que ser mais generalista ou criar áreas específicas. O varejo não. O varejo ele pode ser especialista. Consciente. Essa é uma marca de roupas Patagônia que você é convidado, inclusive, para ir lá consertar a roupa e é uma das marcas... Isso, consertar os furos, etc. Costurar de novo é uma das marcas de roupas que mais crescem no mundo, porque as pessoas querem o ROI, se identificar. ROI, eu quero me identificar com a marca, eu me identifico com a Patagônia porque ela tem sustentabilidade. É uma das marcas de roupas que mais crescem. Essa é uma operação de varejo na Alemanha, não tem embalagem, você leva lá, é tudo fracionado. A gente já vê isso, essas operações e algumas coisas no Brasil também. Essa é uma marca americana que chama No Brand, Brandless, chama Brandless, ou seja, não tem marca. Ela trabalha com ótimos produtos, atua de uma forma sustentável, atua de um jeito para entregar os melhores produtos, só que sem grandes investimentos em o que eles consideram que não é necessário. Só necessário embalagem e um produto de altíssima qualidade. 4, estilo de vida. Você tem que começar a pensar em estilo de vida, assim como a gente vê grupos de ciclistas, grupos de motociclistas, grupos de rally, grupos que gostam de aventura, como essa marca de roupa North Face. Você percebe que a comunicação dela, ela nem fala do produto, ela não fala o produto. A propaganda é essa aqui que vocês estão vendo, The North Face. Ela vende roupas para aventuras, para você vivenciar esse espírito. As pessoas querem isso. A Leroy Merlin, das operações de varejo do mercado de construção, que mais crescem por quê? Porque trabalham com do-it-yourself. E, por acaso, o do-it-yourself é essencial para o que vocês estão fazendo hoje, porque as pessoas estão cada vez mais elas mesmas fazendo em casa. Elas querem fazer. E aí, quem trabalhou com do-it-yourself saiu na frente, meus amigos. Por isso, repensar o P&D, repensar a sua forma de entregar produtos. Olha o exemplo da Leroy Merlin. Os caras estão bombando de crescer. Esse é um exemplo que a gente precisa se inspirar e ver como é que a gente pode atuar nesse setor e como é que você pode aprender com ele. Então, ele tem exemplos de como montar. Você vai numa loja, faça uma visita, tem um espaço lá só para te ensinar a fazer o que eles chamam de bricolagem. Cooperativo. Cooperativo Airbnb, não vou me atentar muito aqui. Aqui é um exemplo de compartilhamento de coisas entre vizinhos, então a economia compartilhada tem açúcar. Você pode compartilhar uma furadeira, compartilhar um carrinho de mão, compartilhar uma batedeira, o que você quiser. É justamente a economia compartilhada que faz a gente pensar. Esse aqui é o Social Bank, você pode emprestar dinheiro direto com um amigo ou com um cara desconhecido através dessa plataforma. Então, as economias conectadas. Então, quando você tem a questão do tempo também, tempo e esforço. A gente vê as casas automatizadas com a Alexa, que a gente começa a enxergar e como é que trabalha essas automatizações no domicílio. E aqui o exemplo do Blockbuster. Falou, cara, mas por quê? Tempo? Sim, porque está mais próximo de casa. Cara, não entendi o que você falou. Então preste bastante atenção, você que é varejista. A Blockbuster, ela quebrou por causa do modelo de negócio dela, tá? Ela fechou, inclusive só tem uma loja aberta no planeta ainda, tá? A Blockbuster, ela foi comprada pela Americanas. A loja Americanas, por que a loja comprou? A loja Americanas comprou? Comprou pelo ponto físico. Ela comprou pela ocupação geográfica. Por que pela ocupação geográfica? Porque o varejo de vizinhança é uma ocupação de espaços. É o que a gente está vendo no mercado farmacêutico, no mercado de lojas de conveniência, que a gente não viu essa guerra ainda, e a gente não viu a guerra de padarias, a gente vai ver isso no mercado de padarias e no mercado de lojas de conveniência. Se você for para o Japão, você vai ver 7-Eleven em tudo quanto é lado. Qual que é a maior rede de varejo, uma das maiores redes de varejo do Brasil? A MPM. Os caras estão ocupando espaço. Então, não tem essa de mercado físico e digital, é os dois. Os caras estão trabalhando nos mercados de vizinhança, tanto é que o Minuto Pão de Açúcar está ocupando esses espaços.
Tanto é que o Carrefour Express tem esse modelo no planeta inteiro. Então, a MPM, uma das maiores redes de varejo do país, ocupando o quê? Espaços geográficos para estar próximo de casa. Porque as pessoas, ainda mais com a pandemia, usaram cada vez mais os mercados de vizinhança. E é essa guerra que a gente está vendo no mercado farmacêutico, que está cada vez mais se consolidando. A gente vai ver 4, 5 grandes redes no Brasil só. Então, aqui é um exemplo de Carvana lá nos Estados Unidos. Aqui é uma multimarca de carros, você entra no aplicativo, escolhe, é como se fosse uma vending machine, o cara traz, você pode fazer test drive, mas a máquina pega seu carro, leva para você, etc. Você sai de lá com um carro pronto, ou seja, tem espalhado isso nos Estados Unidos inteiro. Então é bacana isso. Então quando a gente olha e a gente repensar o mercado, é personalização. A gente vê muito da Lush, a Lush ela personaliza o sai de banho, os seus cosméticos, etc. Você sai de lá com o seu próprio cosmético. Você pode personalizar seu Nike. Isso aqui é bacana pra caramba. A Nordstrom, ela fez uma parceria com a Lancome. As mulheres que estão nos assistindo, eles têm um espectrofotômetro, ele analisa a cor da sua pele em vários pontos e produz uma base exatamente da sua cor, e a embalagem vai aqui do lado esquerdo da tela, vai inclusive com o seu nome. Fala, porra, esse cara adora isso, e vende caro e vende muito, justamente porque é personalizado. A Subway tem seu valor porque ela personaliza, você monta seu próprio lanche. E aí a gente vai para o item 8, curadoria de produtos. E aí pensa o seguinte, a rede Aldi é uma rede que mais cresce em supermercados na Europa, porque ela tem, por categoria de produtos, 3 itens. O produto de entrada, primeiro preço e a marca própria Aldi, que por acaso é o mesmo que acontece com a rede Dia. Primeiro preço, a marca líder e... Desculpe, eu falei errado. Primeiro preço, a marca líder e a marca própria Dia. Primeiro preço, marca líder e marca própria Aldi. Então, a gente começa a ter uma curadoria de produtos, assim como a Zara tem na sua tecnologia, no seu how, como ela faz, ela tem uma forma de entregar um sortimento de produtos mais adequado. Por isso que você trabalha com varejo, você tem que saber qual é o sortimento de produtos mais adequado, giros, coleções e tudo mais. A indústria tem que se adaptar para isso. E, por fim, experiência aqui, a gente tem que pensar na jornada do cliente na nossa loja, a jornada do cliente dentro dos sites das indústrias, os compradores e tudo mais. Aqui é o Beco Diagonal, lá na Universal Studios. Fantástico local para ir, assim como provador de roupas nas lojas de roupas e tudo mais. É isso que é preço e valor, meus amigos, que quando a gente coloca aqui 1 centavo por xícara só no grão de café, 50 centavos quando ela foi embalada, 1,50 quando ela estiver na xícarazinha, e depois a gente tem a embalagem da Starbucks. É isso que a gente vai agregando valor, construindo toda essa experiência por trás, construindo tudo que, por exemplo, a Starbucks Reserve está lançando. Isso aqui é um dos exemplos da Starbucks Reserve, que ela faz a torragem dos grãos, torragem dos grãos dentro da loja, faz diferentes tipos de cafés, faz bebidas e tudo mais, inclusive fazendo parcerias, alianças estratégicas com a Print, que é uma panificadora, na realidade uma padaria italiana, justamente ofertando valor. A IKEA, eu sei que a maioria de vocês conhecem, a Disneylândia dos móveis, que realmente fornece uma facilidade de compra, uma experiência de compra fantástica, assim como a Sephora. A Sephora é a Disneylândia dos cosméticos. Você que não gosta de cosmético, com certeza vai lá e vai ficar com vontade de passar um batom. Assim como a L'Occitane. E aí, por fim, o real e virtual. A gente tem aqui, por exemplo, o site da Amazon, tá? Nos Estados Unidos, a gente tem a Amazon Dash. Esse botãozinho aqui, você cola do lado da sua lavadora de roupa. Tide é um sabão em pó. Então, acabou, você clica o botãozinho lá, a Amazon já sabe que acabou, ela já vai e entrega para você. Nos Estados Unidos, na mesma hora. Entendeu? Só clicou lá, ele não precisa entrar em site de coisíssima nenhuma. Esse aqui é o Kindle. Então, facilidade tremenda de livros eletrônicos. Mas olha só o que eu falei. O mercado digital ele não acaba com o mercado físico. A Amazon começou a abrir livrarias físicas. Só que o jeito de atender é como se fosse digital. A classificação dos livros, o livro tem físico, tem digital lá também. E abrir uma grocery, abrir um supermercadinho, uma loja de conveniência chamada Amazon Go. Essa Amazon Go,
Você baixa o aplicativo, se cadastra com a conta da Amazon, você tem o QR Code, você entra dentro da loja, nessas terminais aqui, passando o seu celular, você escolhe, então, os produtos na prateleira, simplesmente tira da prateleira, leitores que estão no teto aqui, identificam que é você, que você está tirando determinado produto da prateleira, ele já acrescenta no seu carrinho de compra virtual no seu celular, e você sai e leva embora sem precisar falar com ninguém. Então, eu quero devolver, volta para a prateleira e esse carrinho sai, esse produto sai do seu, da sua estrutura de compras. Enfim, Whole Foods, o que é isso aqui? É um supermercado de produtos naturais, saudáveis, veganos, vegetarianos e tudo mais, produtos naturais, comprados por quem? Pela Amazon, uma operação física. Então, essa aqui é a estrutura interna da Whole Foods, fantástico. Então, meus amigos, o que eu quero dizer? Você industrial e você varejista, um novo filme começa hoje, então ação, é o tempo de ação. A gente precisa parar de falar assim, eu não sei quanto o mercado vai crescer, eu sei o que eu posso fazer para a minha empresa. Então, o que você pode fazer pela sua empresa? Criar área de inteligência, saber ler mercado, saber adaptar a sua empresa. Então, deixando aqui para encerrar, esse é o meu, eu vou deixar aberto para perguntas aqui, é o kumura@nksp.com.br, convido também vocês a me seguirem no Instagram, o Kumura Marco. Beleza, pessoal? É isso aí. Grande Kumura. Uma aula digna do padrão da nossa gloriosa Dom Cabral. Não é à toa que você faz parte daquele grupo de pessoas privilegiadas, né? Que foram privilegiadas pelo conhecimento. Enfim, gente, eu quero colocar à disposição de vocês as perguntas, e eu vou fazer uma pergunta para vocês se preparando e o Kumura ir se aquecendo também. A minha pergunta, Kumura, é a seguinte: o setor moveleiro ele tem uma tendência muito grande, muito forte, muito acentuada de cuidado imediato, do dia a dia, né? Como é que o empresário faz para se descolar das demandas do dia a dia, que realmente são muito grandes, muito fortes, muito intensas, e, ao mesmo tempo, ter um olho estratégico, uma visão estratégica? Olha, a rotina nos consome, tá? Quando a gente fala em planejamento estratégico, ficou muito utilizado esse termo, né? Então, o pessoal está um pouco cansado sobre isso. O pessoal não aguenta mais fazer planejamentos estratégicos, análise. Sabe por que não aguenta fazer, Carlos? Porque o mundo está tão dinâmico que você não consegue planejar para 5 anos e tudo mais. O que você tem que fazer, sim, não estou falando que o planejamento não seja importante. É importante você planejar, pelo menos para um horizonte de 5 anos, metas globais que são relevantes para a sua estratégia. Então, por exemplo, metas financeiras. Quanto efetivamente de EBITDA eu quero ter? Quanto de resultado eu quero gerar nesses próximos 5 anos? Eu preciso buscar isso, e aí vai me trazer outras demandas. Então, eu vou ter que investir em indústria, vou ter que investir em capacitação, vou ter que investir em novos mercados e tudo mais. Eu quero, por exemplo, então, isso me gera demandas de investimento, demandas de quais ações eu preciso fazer. Depois você tem que desdobrar, por isso que você tem que desdobrar para uma equipe de executivos que saibam executar. O que eu acho é o seguinte: o empresário moveleiro ele tem que saber. Eu falei que hoje a gente está numa guerra de talentos, a gente precisa trazer talentos, a gente precisa emprestar de outros setores. Né? Eu falei na primeira palestra, a resposta para o setor moveleiro não está dentro do setor moveleiro, desculpe eu falar isso. Ela está em setores que já estão mais desenvolvidos. Ela pode sair do setor moveleiro? Pode, claro que pode. Mas assim, por que não emprestar essa tecnologia, esse know-how de outros setores? O que os caras estão fazendo? Os caras estão fazendo momentos de inovação, criando inovação aberta dentro das empresas, o pessoal chama de Open Innovation, criando os momentos que na própria Dom Cabral chama de avaliação gerencial, as AGMs, a avaliação gerencial mensal, que a gente traça os objetivos e vem acompanhando isso mensalmente. A gente pode trazer reuniões específicas a cada trimestre, desliga tudo, fica um dia inteiro para revalidar a estratégia. Então, assim, se você não tiver essa rotina, assim como
a gente só for assinar cheque, só for resolver pepino de cliente, só for resolver pepino de... Desculpe, você começa a ter uma visão míope e começa a não enxergar o que está lá na frente. E a curva está chegando. Tem uma outra pergunta para te fazer, que é a seguinte. Nas minhas andanças aí pelos polos, eu observei um comportamento que é o seguinte. Algumas empresas estão investindo no canal direto, no marketplace direto de vendas, que não passa necessariamente pelos e-commerces atuais, né, conhecidos. É uma maneira de criar o seu próprio canal e, através dessa prática, ela não ficar dependente, como ela é hoje, dos canais de distribuição convencionais, né? O que você pensa desse modelo? Qual que é a tua avaliação como estrategista? Olha, Carlos, é a mesma coisa que acontece no mercado físico. Então, assim, ó, o que acontece no mercado físico? Então, você tem as grandes redes de varejo, os hipermercados, as grandes lojas de departamento, e hoje a gente também tem as grandes lojas de departamento, que são os grandes marketplaces que a gente já conhece. A Amazon, dentro um deles, né? Submarino, outros. Então, são grandes marketplaces que você pode considerar como se fossem grandes lojas de departamento. E a gente tem pequenas lojas especializadas ou pequenas lojas independentes, pequenos marketplaces que podem ofertar produtos. Se eu fosse criar algo para o mercado moveleiro, eu atuaria em todos os canais, tá? Só tem que tomar cuidado, por exemplo, criar um marketplace específico, uma loja de imóveis que tenha tudo. Você tem que ter todas as soluções ali. Então, se o cara está querendo comprar para casa, então você tem que ter tudo para casa. Não adianta só ter os produtos da minha fábrica. Isso não tem valor nenhum, tá? Então, assim, o que você tem que entender é quem está consumindo. O cara vai entrar no seu site, o cara quer encontrar todas as soluções. Se você é especialista em casa, tem que ter tudo, tá? Por isso que até é o seguinte, a questão de operações de imóveis planejados. Se a operação de imóvel planejado ela não entregar todas as soluções que tem em volta, estofados, decoração e tudo mais, ela perde valor. Então, eu preciso ter a composição. Planejados, ou mesmo componíveis, ou mesmo não planejados, gente, agora fugiu o nome. O modulado? Modulados. Os modulados. Você tem que entregar outras soluções juntos. Se você criar uma estrutura só para vender o seu, é a mesma coisa que eu falo, vou entrar num site só para eu comprar um tênis, mas e o meu sapato que eu quero comprar? Não, sapato não vendo, eu só vendo sapato, está no outro site. A gente tem que entender que o consumidor não tem tempo, então ele tem que... Então, assim, a competição no mundo virtual eu vou abrir uma loja especialista, uma loja de nicho, ótimo, então abra e seja melhor do nicho, o melhor especialista que tem. Quer competir no marketplace? Ótimo, saiba que a regra é aquela. Você está no meio da multidão, quem investe mais ou quem aparece mais. Você pode criar o seu? Pode. Só que você está competindo com um universo gigantesco. A gente está vendo aí de todo início, a gente gera uma confusão, gera um ruído. Tá? Então, a gente vai ver quem funciona de verdade. Por quê? Porque o problema não é abrir o marketplace. O problema é fazer ele funcionar, entregar direito, fazer um bom relacionamento. Né? Tem todo o que vem em volta. Ainda sobre essa questão, Muro, um tema recorrente aí do momento é a visão e o modelo de trabalho, por exemplo, da Amazon, que nos Estados Unidos ela tem lá muitos CDs, muitos postos de distribuição, e hoje o que está em voga e bastante em prática pelos e-commerces no Brasil é a venda direta também, né? Não passa pelo e-commerce, sai direto da indústria, como venda do e-commerce direto para o consumidor. Você entende que a Amazon ela tem uma capacidade de se adaptar a esse modelo do Brasil, ou ela vindo para o Brasil, de fato, como está vindo, ela vem com o seu modelo original do padrão americano, que são de grandes CDs? Olha, a Amazon vai ter que se adaptar ao Brasil. Assim, o que acontece é o seguinte, a gente tem que entender, ela vai vir com o mesmo modelo dos Estados Unidos, tá? Porque o Brasil, respondendo a sua pergunta, é o mesmo modelo. Tem que ser o modelo com CDs e tem que ser o modelo de última milha. Tem que ver como é que ele vai entregar na última milha, tá? Essa última milha, ela facilita quando você tem uma cadeia de distribuição que é mais caro, né? Que é
que é o mais difícil de você chegar, fazer o picking e depois você entregar. Por isso que algumas operações de varejo estão fazendo essa última milha dentro da loja. Então, ou você vai buscar na loja, etc. Então, tem essa composição toda do jeito de vender digitalmente. Então, a Amazon, ela vai vender, ela com certeza vai construir uma infraestrutura aqui, ela sai um pouco atrás da Magalu, por exemplo. A Magalu, você vê que ela já criou a sua operação de CDs espalhados no Brasil, então ela está muito mais avançada nesse sentido, então ela é um competidor à altura. Se eu não posso até dizer que talvez até superior no que ela se propõe a fazer de melhor. A Amazon, ela tem a Amazon Prime, então alguns tipos de produtos ela tem vantagens, livros, coisas menores assim, mas a Amazon vai entrar no medicamento, a Amazon vai entrar em cosméticos, vai entrar em uma série de coisas. Então, por isso que ela está estruturando toda essa operação. Faz parte da estratégia dela fazer isso. Mas todo mundo tem que entender o seguinte, você viu a Amazon, ela abriu a Amazon Books, a Amazon Go, abriu a Whole Foods, ou seja, ela está compondo o digital e o físico, então não tem diferença. Então, se você trabalha no digital e físico, você tem que trabalhar com o digital e físico. Você é indústria, com certeza, você vai ter que trabalhar com o representante, você vai ter o B2C no seu canal e-commerce, sem chocar com o seu varejista, tá? Talvez até com produtos diferentes. E você vai ter o B2B, tá? Ou seja, vai vender para o varejista também, sem confrontar com o seu representante. Que o representante ele vai virar cada vez mais um diplomata da marca. É isso que as pessoas têm que começar a entender, que vai ser uma composição. Cada estratégia é melhor. Em um país continental como o Brasil, você vai precisar usar tudo. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Agora, essa pergunta que você fez, ela vai ao encontro da pergunta feita pelo Marciano Scarpinello. E qual a estratégia, então, de marca para atuar nos diversos canais sem gerar conflito? Que foi exatamente isso que você falou. Se você pudesse dar mais detalhes para ele. Política comercial. Só isso. Explicando. Perfeito. Bom. Política comercial, como é que funciona? Como é que as marcas trabalham? Como é que, vamos pegar aqui, Nike, Adidas, qualquer outra marca de cosmética trabalha em vários canais, tá? Elas têm políticas comerciais diferentes para distribuidores, para o canal indireto, para o canal direto, para o canal atacarejo. Então, assim, a gente tem diferentes tipos de políticas comerciais que a gente conduz. Por isso que estratégia de pricing e precificação, ela não é só o markup que você coloca. Essa é uma visão míope. Na realidade, a gente tem que saber quanto o consumidor aceita pagar, quantos concorrentes estão vendendo e quanto custa o meu produto para eu colocar no preço. Mas aí eu faço políticas comerciais diferentes para dar equilíbrio. Porque se você quiser dar esse passo comercial de trabalhar em multicanais, se não tiver uma estrutura de uma política comercial bem desenhada, vai dar choque. É pau na certa. O cara vai ficar puto da cara com você. É o que a gente está vendo, né? A gente vê aí os caras vendendo o mesmo produto no e-commerce com diferentes tipos de produto para diferentes tipos de sites, e aí você vai na loja, é outro produto. Isso dá um pau desgraçado, isso pode acontecer. Agora pega as marcas líderes, vê se isso acontece. Essa é uma questão bastante recorrente no momento, mas concordo com você que a gente está diante de um dilema e muito provavelmente eles vão ter que se adaptar ao nosso modelo, e a minha dúvida é sempre aquela, né? Eu fico com dúvida com relação ao foco e o interesse que esses mercados internacionais têm no Brasil. A minha visão é assim sempre, que quando o dia que a China resolver entrar no mercado brasileiro, o estrago ia ser muito forte, que até hoje eles não optaram por essa estratégia. O mercado brasileiro não é tão representativo para eles a ponto de valer a pena essa demanda e essa necessidade, né? E mesma coisa a Amazon. A Amazon ela tem uma presença fortíssima dentro do mercado americano. O mercado americano ele é comprador quanto mais pela internet. Do Brasil está crescendo, está se formando. E concordo com você, ele chega um pouco atrasado com relação aos players nacionais, né? Eles já estão melhores estabelecidos. Desculpe, Carlos. O que vai acontecer, você pega, por exemplo, a Zara.
A Zara ela recuou um pouco na sua operação por complexidade logística e fiscal, mas principalmente tributária, questão fiscal tributária. Com a reforma tributária, que provavelmente venha, talvez não venha do jeito que a gente queira, mas virá, se a gente tornar ela um pouco mais simples, a gente vai ver um boom aí de explosões de novos modelos, tá? Então, provavelmente, aí assim a gente torna o modelo viável no Brasil. Por isso que a IKEA também não entrou. Então, você pega aí, é muito complexo entrar no Brasil. Você pega o modelo da Amazon, é o modelo de você identificar o modelo, desenhar, produzir, entregar nas lojas de uma forma rápida. No Brasil é que não funciona desse jeito. Eles tiveram vários impasses. Perfeito. Professor Marco Aurélio Kumura, eu sou muito grato pela sua brilhante contribuição e eu quero aproveitar para chamar para o nosso próximo webinar na semana que vem um tema bastante importante para o momento, é olharmos para empresas que são referências e têm conseguido se destacar no meio de tantas oscilações que o mercado tem apresentado, né? E dentro desse contexto, nós vamos fazer uma live diferente, especial, com a Móveis Lopas, contando a trajetória vencedora e exemplo de superação dos seus 35 anos de existência, através da participação do seu diretor, Carlos Augusto Lopes, que é diretor superintendente da Móveis Lopas, que é uma cidade, fica na cidade de Rodeiro, né, no polo moveleiro de Ubá, Minas Gerais, que vai, então, dividir conosco essa sua trajetória vencedora e vitoriosa. Bom, muito obrigado, Kumura. Obrigado a todos que nos presentearam, nos brindaram com a sua audiência. E, logo mais, a gente vai colocar no ar no YouTube esse vídeo. E eu peço que vocês compartilhem e que a gente possa se encontrar, então, na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo espaço. Kumura, muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos que nos assistiram.